vamos falar um pouco de funções, né? Criei aqui o arquivo funções, funcões, né? Sem cedilha. Vou acessar ele aqui no navegador. Funcões. Ele não aparece nada. Porque a função, quando a gente define essa função, ela fica ali, aguardando ser usada. Ela não foi utilizada, ela apenas está definida. Funções nativas do PHP são funções que já estão pré-definidas lá no código fonte do PHP, como por exemplo, a função count, que a gente utilizou, tem a função range, que gera um número aleatório de 0 até 150, nesse caso, né? A função echo, que é uma função muito comum, que a gente usa direto, a função printr, a função array, são funções que já estão definidas no código fonte e a gente já pode usar, elas são nativas. O que nós vamos desenvolver aqui? Nós vamos criar as nossas funções personalizadas. Eu crio uma função chamada quebra de linha, né? Eu uso a palavra reservada function, quebra de linha, que é o nome da minha função, e eu tenho que colocar o sinal, o abre e fecha parênteses. Por quê? Vai informar que é uma função sem argumento. E aí eu executo um bloco de código, como por exemplo, eu dou um echo br, né? Eu dou um quebra de linha. É isso que a minha função faz. Quando eu começo a repetir muito o código, eu faço uma subrotina, né? Uma função que não preciso ficar escrevendo um echo br sempre. Eu simplesmente chamo o nome, quebra de linha. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu criei aqui uma função chamada imprimir texto. Essa função imprimir texto, ela recebe como um parâmetro, ela tem um parâmetro, uma variável chamada texto, e dentro dela eu tenho a função ecoTexto, ou seja, eu vou imprimir o que eu passar aqui de conteúdo. Vamos fazer um teste. Eu vou chamar aqui a minha função imprimir texto e vou passar o texto que eu preciso. No caso, eu vou passar aqui meu texto sendo impresso na tela. Então, ponto e vírgula. Então, eu chamei a minha função e passei esse texto como parâmetro. Ó. Eu tenho um parâmetro aqui, um argumento. Então, eu mando o texto no formato de string. Salvo e eu executo aqui na tela. Eu tenho o meu texto sendo impresso na tela. Exatamente o que eu escrevi. Eu posso repetir esse código quantas vezes eu precisar. Olha lá que legal. Eu simplesmente vou imprimir 4 vezes e eu vou passar textos diferentes. Minha segunda chamada de impressão. E aí, nesse aqui eu vou passar um número, vou passar aqui 158, e no final eu vou passar mais um texto. Passo aqui, última chamada da função. Eu estou chamando a minha função. Salvei, vou atualizar meu navegador. Vejam só, ele imprimiu tudo encavalado, tudo numa linha só. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma quebra de linha. Dentro da minha função imprimir texto, não existe um BR, como a gente estava acostumado a fazer. Mas eu tenho uma função que imprime a quebra de linha para a gente. Então, eu posso simplesmente vir dentro da minha função, imprimir texto, eu chamo a função quebra de linha. Como a minha função quebra de linha não tem nenhum argumento aqui na minha declaração, eu não coloco nenhum argumento aqui. Então, eu coloco uma quebra de linha dentro da função. Quando eu faço isso, automaticamente, todas as minhas chamadas para imprimir texto já são atualizadas. Então, vejam só, eu já tenho aqui as minhas chamadas quebrado linha, com o BR. Eu poderia fazer de outra forma, eu poderia colocar, né, na vez de atualizar a minha função imprimir texto, colocar dessa forma. Eu coloco uma quebra de linha depois da chamada da função. O resultado é o mesmo. Porém, eu escrevi esse código 3 vezes. Eu acho que eu posso economizar essas linhas. Economizo alterando o meu texto aqui. Quebra de linha. Vejam só. Então, eu consigo ter uma otimização do meu bloco de código. E aí eu escrevo bem pouco e reaproveito bastante. Ó.
Percebam que uma função chama a outra. Isso é normal. É como se um garçom, você chama o garçom para te servir, ele leva o pedido para o cozinheiro. O cozinheiro executa a função dele, que é cozinhar. E o garçom executa a função dele, que é te servir. Trazer o prato que o cozinheiro preparou. Agora vamos entender o retorno da função. Eu vou comentar aqui as funções, né? As chamadas das funções. E eu criei uma função chamada adição. Eu quero fazer uma calculadora. Então eu crio, sempre que eu quiser somar as variáveis, eu chamo a função adição e passo 2 números para ela. Eu quero somar 10,12. Então o resultado é 22. Percebam que essa função ela tem um eco dentro dela. Tenho uma impressão aqui, eu atualizo meu navegador, então eu tenho aqui 22, que é a soma de 10 e 12. Eu posso chamar a minha função de novo e colocar aqui 10 e 5. Eu tenho que ter o resultado de 15. Eu atualizo e vejam só, eu tenho 22 e 15 juntos. Isso causa uma confusão, porque isso aqui pode se tornar 2.215. Então, eu teria que utilizar uma quebra de linha. Eu poderia colocar no meu eco, concateno esse resultado com um BR, dessa forma. Eu atualizo, eu tenho lá 15 enter 22. Mas eu não quero utilizar dessa forma, porque eu tenho as minhas funções de impressão, né? Imprimir texto, ela já está configurada para quebrar. E eu simplesmente posso retorne a soma. Quando eu faço esse return, a função adição, ela devolve a soma. Apenas isso, ela não faz mais nada. Eu só simplesmente, quem me chamou, eu estou devolvendo o valor. Quem chamou ela, no caso aqui, foi essa linha. Então, essa linha vai receber o valor. Ela vai deixar o valor perdido, porque não tem nenhuma variável aqui. Eu poderia colocar variável soma recebe adição. Mesmo assim, ela ainda não seria impressa, porque eu simplesmente armazenei o valor da soma na variável soma. Então, eu preciso imprimir texto. E aí eu passo a soma. Agora eu tenho um contexto 22, porque ele vai passar para mim, né? Ele vai somar e retornar para a variável soma a função imprimir texto recebe como parâmetro a variável. Eu posso fazer direto, né? Se eu quero fazer mais uma, eu posso simplesmente imprimir texto. E aí, aqui dentro do parâmetro, eu sei que a função soma, adição, né? A minha função adição, ela já vai fazer a adição. Então, eu passo aqui qual valor eu quero somar. Eu quero somar 100,50. Então, eu vou aparecer na tela 150, ponto e vírgula. Percebam que aqui eu tenho uma função chamando outra função como parâmetro e passando 2 argumentos. Uma função vai chamando a outra. Isso é muito comum de acontecer, porque agora em uma linha eu tenho o resultado 150. E aí eu tenho já aqui também o meu eco texto, né, quebra de linha e tudo mais. Já tenho tudo configuradinho, tudo prontinho. Eu posso até comentar aqui. Comento aqui. E aí eu tenho a impressão. Se eu fosse construir uma calculadora, né? Como eu faria? Eu criaria uma função function calculadora, na qual eu receberia os dois números, número 1, vírgula, número 2. Vou colocar num2, tá? Pode ser, aqui são variáveis. E eu vou colocar uma terceira opção, que eu quero saber qual é o operador, qual conta eu quero fazer, se é de mais, de menos, então eu coloco operador. No corpo da minha função, eu vou fazer um if da seguinte maneira. If operador for igual a mais, eu vou chamar a minha função e imprimir texto, adição, e vou passar os parâmetros no 1, vírgula,
num 2. Só que eu tenho que passar nos parênteses corretos, né? No parênteses da chamada da adição. Vejam só como fica. E aí eu vou colocando aqui meu else if, vou incrementando minha função. Eu vou até copiar e colar aqui, ó, a partir do if. Ó, e eu mudo aqui para menos. Aqui faltou um ponto e vírgula. Aqui também vai faltar ponto e vírgula. Porém, dessa vez, se eu estou passando o parâmetro menos, eu tenho que fazer a função subtração. Eu copio aqui, colo e escrevo subtracal. E troco meu sinal aqui da função. Dessa forma, eu vou desenvolvendo mais funções para utilizar na calculadora. E aí eu continuo aqui com o meu desenvolvimento. E if operação for asterisco, multiplicação, multiplicacal. Vou colocar aqui de novo a barra, divisão, divisal. E caso não seja nenhuma dessas operações que eu precise, eu vou mandar um texto na tela, imprimir texto, informando o usuário, operação inválida. Se não for nenhuma das opções mais, menos, vezes, divisão, se não for nenhuma dessas, eu vou colocar operação inválida. O que aconteceu aqui? Eu ainda não tenho a minha declaração da multiplicação. Olha, eu tenho aqui minha subtração, mas não tenho multiplicacal nem divisão. Eu vou simplesmente copiar e colar aqui as minhas funções. Ó. E aí eu vou colocar um nome. Pega aqui, multiplicação e divisão. Lembrando que em multiplicação eu faço com o asterisco. E a divisão eu faço com a barra. Então, tudo funciona da maneira interessante. Eu posso simplesmente chamar a função calculadora. Vou passar os números que eu quero somar. Eu quero somar 10 e 50. E vou passar a operação. Que operação eu quero? Soma. Então, eu passo meu mais. Vamos rodar o nosso código. Percebam que ele já imprimiu para mim os 60. Tá aqui o meu 60. Eu vou tirar esse imprimir texto daqui. E vou chamar a minha calculadora para as outras funções. Como, por exemplo, menos, multiplicação, asterisco, divisão. Eu vou colocar aqui 60 dividido por 10. Vou multiplicar 10 por 50. E vou passar um M aqui, né? Vou passar um M para simular um erro, porque nós não configuramos no nosso if nenhum M, certo? Salvo e atualizo. Ó, pode ver que ele passa aqui, operação inválida, né? Ele manda aqui o menos 40, que é a subtração de 10 menos 50. Se eu trocar aqui para 50 e 10, ele vai dar 40 positivo. Ó, a ordem dos parâmetros aqui faz a diferença na conta. E aí eu acuso aqui o meu texto que não tem essa operação. Eu poderia fazer uma função média, function média, passar os dois números no 1, vírgula, no 2. E dentro da função média eu vou dar o return, porém eu já sei que a média é a adição do no 1, vírgula, no 2. E eu tenho que dividir por 2, né? Média aritmética. São dois números, eu divido por 2. E aí eu tenho a minha função média. Agora eu posso configurar aqui no meu if, que quando eu digitar, vou copiar e colar aqui. Quando eu digitar M, ele vai chamar a função média. E aí vai executar normalmente o meu código. Agora eu tenho uma média de 10 e 50. 10 vai dar 30.
Tá aqui a minha média, 30.